Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 22. Mateus 22, do versículo 1 ao versículo 14. Mateus 22, de 1 a 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Mateus 22, de 1 a 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram batidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam lá à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra livre e pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Pai, fala aos nossos corações, nos instrui segundo o teu querer, Senhor. Esteja conosco em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. O autor, cantor Estênio Marços, ele tem uma música que fala sobre a parábola das bodas. Ele vai ter algumas distinções, pegou alguns pontos centrais, do que é escrito aqui por Mateus, mas também naquilo que nós lemos lá em Lucas, a mesma parábola, só que traz detalhes um pouco diferentes. E no meio dos versos tem uma parte que eu achei muito interessante. Ele diz assim: e assim no castelo eu me achei. Eu entrei pela porta da frente, veio o filho do rei me saudar. Trocar os meus farrapos por vestes tão alvas, iguais às que usava. Assentei à mesa do misericordioso rei. Na presença dele foi então que me fartei. E ele me disse: fica amigo. E eu fiquei. Eu acho muito bela essa música, se chama O Banquete, né? Porque ele retrata um pouquinho do que é a história central da parábola das bodas. Aqui da nossa caminhada, essa aqui será a última das parábolas do reino que nós vamos meditar aqui. E ela não poderia deixar de passar, porque ele fala justamente sobre uma grande ceia, um grande banquete. O texto de Lucas, ele vai trazer alguns detalhes a mais. Ele vai falar sobre as desculpas que os convidados, os primeiros convidados deram. E essa não é a intenção de Mateus. Mas da mesma forma, Lucas também não cita o convidado sem a veste nupcial. E aí nós podemos encontrar aqui, especialmente no texto de Mateus aqui, que nós acabamos de ler, eu poderia dizer aqui 3 classes de pessoas que nós devemos observar na parábola das bodas.
o reino dos céus. Então é um aspecto do reino, como nós vemos o reino, é um grande banquete. Aqui ele traz as figuras distintas. O rei, que nós sabemos que a figura de imponência sempre dessas parábolas, ela representa o nosso Deus. E o filho do rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala das bodas, o casamento aqui, facilmente entendido dos evangelistas, como uma referência à vida de Jesus e à igreja como noiva de Cristo. Mas a palavra diz que ele prepara um grande banquete, é uma dádiva preciosíssima, e manda então os seus servos chamar os convidados. E há duas respostas aqui no versículo 3. Ele primeiro vai falar que ele enviou os seus servos para chamar os convidados, mas esses não quiseram. E no versículo 4 ele fala que enviou ainda outros servos. Então o convite não foi um simples convite rápido, feito no momento inoportuno. Muitas vezes nós olhamos para o convite do Senhor dessa forma. É como se Deus fosse chegar de repente e falar: vamos. Sabe aquele convite numa hora que você não sabe, quando você não está preparado, e você tem que dizer sim ou não, e você não faz nem ideia do que está acontecendo, mas o Senhor, quando fala da parábola, ele faz questão de cegar isso aqui. Ele vai dizer que ele enviou servos, e eles disseram que não iam, eles não quiseram ir. Enviou outros, uma informação, fala para os convidados: olha, eu já preparei o banquete, os bois e os cevados, já foram abatidos, os animais já tinham sido abatidos, já estavam sendo preparados. A gente não sabe aqui exatamente o que era, a gente pode pensar talvez um grande churrasco no casamento. Tudo está pronto. Muitas vezes esses convites, casamentos, as festas, especialmente entre os judeus, elas duravam em torno de 7 dias. Interessante, tanto casamentos quanto funerais também. Mas os casamentos duravam vários dias. E talvez alguns convidados, deveria ser costume, hoje a gente faz isso, porque eles não fariam naquele tempo. Os convidados pensavam: não vou chegar no momento de começar, não, ainda vai demorar, aqui que prepara-se tudo, e o jantar vai ser servido. Quem nunca pensou numa festa, que foi convidado e falou: não, 7h30, aí você pensa lá em São, você chegar lá nessa hora não vai ter quase ninguém, vou demorar. Isso é um costume brasileiro, que a gente não deveria estar absorvendo, mas a gente absorve. Nós vamos deixar para depois. Infelizmente, nós transferimos muitas vezes até nos nossos cultos e as nossas programações. Talvez os homens tivessem pensado nisso, o Senhor pode ter avaliado. Então ele manda de novo os convidados, dizendo: ó, já está tudo pronto, os animais já foram abatidos, já estão sendo preparados, o banquete está disponível, já está pronto, podem vir. Mas a palavra diz que aqueles homens, eles não vieram. Mateus faz uma descrição rápida no versículo 5, diferente de Lucas. Ele diz que eles não se importaram, e um foi para o seu campo, o outro para o seu negócio. Mas tinha aquele também, segundo o versículo 6, que maltrataram e mataram os servos daquele Senhor. Então a primeira classe de pessoas aqui são os convidados originais da festa. Eles fizeram um pouco caso. A mensagem foi entregue, mas eles não quiseram ouvir, eles não deram a devida importância, e alguns chegaram a maltratar os servos que anunciavam a festa do seu Senhor. É interessante que no versículo 7 nos diz que quanto a esses homens, o Senhor mandou imediatamente as suas tropas para os aniquilar. Eles foram exterminados e as suas cidades foram incendiadas, quer dizer, extirpou da face da terra. Nós podemos ver perfeitamente aqui nessas pessoas o mundo aqui que aparece. Se nós lembrarmos, aí no capítulo anterior, no capítulo 21, Jesus ele termina com outra parábola e enquadra ali os fariseus como aqueles que receberam o convite, que receberam a oportunidade e depois desperdiçaram a oportunidade, quando ele conta sobre a parábola da vinha. Aqueles lavradores maus que estavam ali, receberam a vinha, mas o Senhor, quando voltou, eles não quiseram atender. Diz que ele arrendou para os homens, e quando ele mandava o servo dizendo: olha, recolhe aí o dinheiro do aluguel da vinha, e aqueles homens não atenderam e maltrataram os seus servos. Lá no final ele fala que os fariseus ficaram com raiva dele, porque eles entenderam que estava falando deles. Então, se os homens maus que tiveram a primeira oportunidade no capítulo anterior se referiram aos fariseus,
quer dizer, os judeus que tinham recebido a palavra de Deus, mas não atentaram para a palavra de Deus, ao invés de atender ao chamado do Senhor, eles renegaram o Messias. Não tem por que nós pensarmos que aqui no capítulo 22 é diferente. Então ele demonstra o grupo que primeiro rejeitou, e esses foram os que primeiro levaram, primeiro receberam a palavra. Então nós vamos ver aqui os tempos de Jesus, quando isso aqui foi redigido por Mateus, que se tratava dos religiosos, dos fariseus na época, pessoas que tinham a lei de Deus na mão, mas negaram a atender essa lei, porque ficaram com suas próprias interpretações. Se fôssemos contextualizar para nós hoje, nós perceberíamos que aqui está aquelas pessoas que têm acesso à palavra de Deus, mas não dão importância à palavra de Deus. Então, dos fariseus lá no primeiro século, nós trazemos para dentro das nossas igrejas hoje. Quantos cristãos que conhecem a palavra, foram instruídos na palavra, leem e têm acesso à Bíblia, mas se negam a atender o chamado de Deus? Quantas pessoas que você fala em Deus, ele diz que acredita em Deus, mas ele não quer viver como a palavra de Deus pede. As pessoas, elas conhecem a lei, elas sabem do céu e inferno, sabem sobre o sacrifício de Cristo, conhecem todas as histórias, mas se negam a viver ou a atender ao chamado do Senhor. O Senhor hoje chama ao seu banquete, e o banquete de Deus hoje está em todas as igrejas que professam o seu nome, onde nós nos deleitamos na palavra de Deus. E quantas pessoas hoje são chamadas a estar conosco, louvando e glorificando a Deus, mas se recusam? Não quero saber. E às vezes até maltratam, distratam aqueles que buscam e convidam para participar do banquete do reino. E muitas vezes nós mesmos, em tempos desavisados, negamos e colocamos empecilhos pequenos, menores, distraídos, para não estarmos na presença de Deus, juntamente com os nossos irmãos. Nós estamos negando o banquete, estamos deixando para trás. Não, eu não posso fazer isso. Talvez a gente tenha, como aqueles homens que são citados lá por Lucas, algumas desculpas que são até justificáveis. Sabe aquela coisa que você fala e as pessoas vão entender? Não, eu tenho um outro compromisso. Não, são coisas que são até louváveis, mas quando são colocadas diante do Senhor, diante do banquete que Deus nos oferece, elas não se sustentam, elas não têm profundidade para ser dignas e dizer: por causa disso eu não vou estar na presença do Senhor hoje, ou nesse domingo, ou nessa semana. Então, o primeiro grupo de pessoas diz respeito àqueles que se recusam a estar conosco, se recusam a estar no banquete do Senhor. É simplesmente quem ouve a mensagem, diz assim: não, quanto a isso, uma outra hora a gente fala. Eu me lembro que antigamente existiam aqueles folhetos, né? E existia um que chamava a atenção, que ele era feito com alguns quadrinhos, e ele demonstrava muitas vezes as respostas de algumas pessoas à mensagem do Evangelho. Alguns dizem: não, é cedo demais, eu preciso curtir a vida. Não, é cedo demais ainda, eu não tenho tempo, eu tenho que construir minha carreira, eu tenho que construir minha família. E vai listando uma série de desculpas que as pessoas dão para servir a Deus. Mas no final ele usava lá o desenho de uma lápide no cemitério e dizia: tarde demais para servir a Deus. Era um chamado que Mateus traz para nós aqui nesses primeiros versículos. Os servos do Senhor. Quem são esses servos? É todo aquele que prega a palavra de Deus e fala a respeito do reino de Deus. Os servos estão chegando diante de nós, chegando diante das pessoas e nos chamando para o banquete do reino. Qual a resposta? O primeiro grupo de pessoas, os quais o Senhor disse que eles não eram dignos, lá no versículo 8 está nos dizendo: os convidados não eram dignos. São as pessoas que negam chamar ao Senhor. A gente tem que parar muitas vezes de romantizar a pessoas que constantemente continuam negando a mensagem do Evangelho, se recusando a seguir pelo caminho do Evangelho. E o que é que a palavra diz? Não são dignos. Se alguém nega o nosso Senhor,
a nós também nos nega. E já imaginou, tem aquela situação que é usada quando a gente vai falar sobre relacionamento? Já imaginou se um grande amigo seu, ele chega para você e fala assim: olha, é o seguinte, eu sou muito seu amigo, mas eu não suporto essa mulher. Então a gente vai ficar distante porque eu não vou aguentar ela. Qual a reação normal que a pessoa tem? Não, mas se você não quer ver minha mulher de jeito nenhum, então não dá para a gente ser amigo também. Só que a gente não tem essa relação de hombridade nas coisas, porque muitas vezes as pessoas falam que não suportam o nosso Senhor, mas nós continuamos amigos dela do mesmo jeito, e abrimos mão de muitas coisas que nós deveríamos estar fazendo para o nosso Deus, mas continuamos ligados a essas pessoas que cospem na nossa fé, renegam o nosso trabalho, renegam a comunhão. Lembre-se, a palavra está dizendo: essa primeira classe de pessoas eram convidados que não eram dignos. Segundo, aqui o Senhor fala do segundo grupo, e esse segundo grupo é que vai estar dentro dele o terceiro. Mas o segundo grupo ele diz, versículo 9: e depois as encruzilhadas pelos caminhos, e convidai as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Se aqueles que já tinham acesso, aqui no tempo de Jesus, eram os judeus, os fariseus, os líderes religiosos, tinham conhecimento da palavra, eles não atenderam a chamada. Ele diz: então vá ali pelas encruzilhadas, pelos becos, pegue quem você encontrar no meio da rua, traga todo mundo e encha a minha sala. Eu quero a minha sala cheia. É interessante nós olharmos aqui, porque o texto faz questão de qualificar bons e maus. E eu fico imaginando a cara dos fariseus quando Jesus estava contando essas coisas, porque eles devem ter entendido, os primeiros convidados éramos nós. A gente vê no final do capítulo 21 que eles estavam entendendo isso. E eles tinham as suas desculpas. Talvez eles tivessem lá, não, mas as desculpas que esses homens deram aqui são todas plausíveis. São negócios, são coisas de família, tem que tratar mesmo. Não é desculpa esfarrapada. Pode até não ser uma desculpa esfarrapada segundo a visão humana, mas eles estavam entendendo que no final das contas eles não eram dignos e foram trocados pelos mendigos, pelos andarilhos, pelos pobres que estavam nas ruas. O Evangelho sempre procurou os pobres. A palavra nos diz, o apóstolo Paulo chama a atenção lá nas suas cartas, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Não escolheu os de nobre nascimento, não escolheu aqueles bens ricos e abastados, mas escolheu os fracos, os pobres, os sem nenhuma posição, para que através do seu poder pudesse ser demonstrado que ele fazia grande aqueles que nada são. A palavra nos fala sobre isso constantemente. O próprio Paulo vai recomendar lá em Filipenses, dizendo que nós não devemos fazer a diferença. Tiago vai nos dizer que não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos tratar pela aparência. Quando ele diz lá, chegar alguém com uma roupa de luxo e o pobre assim com a roupa toda velha, rasgada, você tratar um bem ou um mal, vocês estão pecando. Então aqui, os homens ricos, abastados, em posição social, que eram convidados para a mesa do rei, foram deixados de lado. Ele chamou os pobres, os miseráveis, os andarilhos, bons e maus. A segunda classe de pessoa é a classe que recebeu o convite e atendeu o convite do grande rei. Entre esses estamos nós, que às vezes a gente olha e a gente quer ser a realeza. Já viu quando você assiste uma história, quando você vê um conto, um filme, qualquer coisa, você quer se identificar com o mocinho? O pessoal mais jovem que gosta de seriado, aquele seriado, eu acho muito interessante que aquele seriado é o mais antigo que se acha como Walking Dead, que fala sobre zumbis, não sei o quê. E lá é assim, o mundo todo só foi virando zumbi, tem algumas pessoas que sobreviveram. Aí todo mundo assiste, se pensando que é um daqueles que sobreviveram. A maioria seriam os primeiros que seriam mortos. A gente acha que é o herói do filme, mas a gente nunca se encaixa naquele que não é o herói. E muitas vezes a gente olha, a gente quer ser aqui na parábola, aquele que é chamado de Deus grande, mas nós estamos entre essas pessoas que falam maus e bons, estavam nas ruas, nos valados, em todos os lugares. Nós estávamos nesse meio,
Olha bem onde nós estamos, né, na América do Sul. De onde é que veio? De onde veio a nossa descendência? Você procurar o brasileiro, ele é uma miscigenação total. Você vai encontrar aí, todo mundo, ninguém tem sangue puro. Todo mundo tem um pouco de sangue africano e sangue europeu na veia, com parcela de índio, né, e algumas coisas assim mais. Não existe no Brasil arianos, como eu falava assim, brancos puros. Do mesmo jeito que também no Brasil não existem negros puros. Todo mundo está misturado. Só que, se a gente for olhar a nossa origem da Europa, os portugueses, não tinha nada a ver com a fé evangélica. Olha a origem dos americanos, lá dos bretões, Inglaterra, Escócia e outros mais. O evangelho chega do Oriente Médio, ele alcança a Europa, Itália, na Grécia, depois ele entra na África. Tem o cristianismo na África, é mais antigo do que nas Américas. Quem lembrar, Agostinho, que é considerado o marco santo da Igreja Católica, é Santo Agostinho, dos teólogos do seu século, né? Ele escreveu muitas coisas muito aproveitáveis. É claro que tem as coisas que ele escorregou também, mas Agostinho era da África, né? Agostinho de Hipona, cidade africana. O Evangelho chegou lá primeiro. O que é que ele teve que fazer? Por onde teve que passar para nos alcançar? Nós não estávamos na fila, nós não estávamos perto, nós não éramos aqueles que teriam acesso direto. Nós não conhecemos a língua, nós não passamos nem perto. A nossa língua tem uma origem muito distante. O velho grego virou grego moderno, para depois virar latim, né? Que o latim é uma degeneração do grego, e depois o português é uma degeneração do latim. A gente não tem nem a língua certa para conhecer, então nós somos sim esse grupo que foi convidado. Nós éramos aqueles que estávamos fora disso, mas pela graça de Deus nós fomos alcançados, e nós fomos reunidos, e nós fomos para a sala do banquete. E agora o que é que nós precisamos? Nós precisamos ser gratos a Deus. Então o segundo grupo é aquele que precisa entender, pela graça de Deus, o Evangelho nos alcançou. Pela graça de Deus, por causa de que alguns não receberam, e a palavra diz lá: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos esses, somos aqueles que receberam porque os outros negaram. Pela dissidência dos religiosos, dos judeus na época, é que o Evangelho chega até nós. Apesar de já estar no propósito de Deus, apontado pelos profetas, já no Antigo Testamento, mas no plano de Deus nós estávamos mais lá à frente, nós não somos os primeiros, os primordiais. Justamente para nós entendermos que não é sangue, porque os judeus clamavam muito sangue, nós somos filhos de Abraão. Só que filhos de Abraão não salvam ninguém. Mas aquele que atendeu o convite do banquete do Senhor, esse vai entrar na sua ceia. Nós estamos aí. A questão não é olhar, não é procurar na nossa história o orgulho, ou quem nós somos, ou o que podemos fazer, ou quem nós representamos. É demonstrar no nosso coração a gratidão, porque nós somos chamados, nós fomos salvos, nós estamos na sala do banquete, conforme diz o Estênio Márcio. Eu me fartei na mesa do rei. Nós estamos nos fartando na mesa do rei. E ele estende convite para nós, assim como na letra da canção. Ele disse: fica amigo. E eu fiquei. É preciso no nosso coração nós entendermos a gratidão que nós precisamos ter a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Começa por Ele enviar seu Filho único para morrer na cruz em nosso lugar. Não é pouca coisa, mas muitas vezes nós agimos como se não tivesse a importância que realmente tem. A oportunidade de estar na presença de Deus, ela é valiosíssima, não pode ser deixada de lado. E eu li um trecho aqui da música dos tempos, porque ele fala uma coisa que vem da interpretação desse texto muito corretamente, mas muitas vezes nós não percebemos. No versículo 11, ele fala que entrando o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Então ele perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu.
Estênio captura muito bem o entendimento dessa passagem, quando ele fala assim, que o filho do rei veio me saudar e trocou os meus farrapos por vestes tão alvas como as que ele usava. Não é razoável nós pensarmos que uma pessoa que foi pegada no meio da rua, mendigo, andarilho, pobre, ele teria uma veste nupcial. Esse tipo de veste é muito falado no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, especialmente no livro de Juízes. Quando nós vemos a história de Sansão, ele fala lá que Sansão ele fez uma aposta e ele perdeu a aposta, ele tinha que dar acho que 20, eu não lembro quantas roupas, quantas vestes de festa. Então naquele tempo o pessoal tinha roupa como que ele usava no dia a dia, geralmente era a mesma roupa, não era igual hoje, você tem um guarda-roupa lá que você escolhe a camisa que você vai vestir tudo. A roupa era praticamente uma só e se usava até acabar, aí quando acabava você arrumava outra. Era assim que funcionava a classe pobre trabalhadora. Eram túnicas, às vezes manga curta, né? A classe trabalhadora usava manga curta e ela ia mais ou menos até a altura do joelho, né? Talvez um pouquinho mais para baixo, mas deixando a canela de fora. E era quase que um saco com um buraco que era aberto para sair a cabeça. Não tinha hoje botões como ele tem. Então era basicamente para se cobrir. E ali ele fazia tudo com aquela roupa. Às vezes, quando a pessoa ela viajava, alguma coisa, ele tinha uma capa e cobria aquilo, que era algo um pouco mais grosso. E quando ele tinha que dormir em alguma viagem, ele se cobria, era algo mais valioso. Tanto é que era algo que era penhorado, a palavra fala. Mas quem tinha condições, ele tinha a veste de festa, a veste nupcial. Que era só quem tinha isso era quem era rico. Então não dá para a gente ter mais ou menos hoje, mas hoje é isso, como se fosse comparado a um terno de uma marca famosa ou um vestido de grife que a gente tem lá guardado só para ocasiões especiais. Você não vai vestir aquele negócio para você ir lavar a louça ou ir até a esquina do mercado. Porém, se era algo tão caro, alguém que estava no meio da rua como mendigo, ele ia ter uma roupa dessa? Ele não ia ter, com certeza não ia ter. E o Estênio capta muito bem isso quando ele fala que ele trocou. Então, quando ele mandou trazer todo mundo, inequivocamente, o Senhor trouxe as pessoas, os servos ali. Quando essas pessoas iam chegar na casa, davam ele de água para lavar as mãos, talvez o rosto, lavar os pés, e a roupa para ele trocar para ser uma roupa digna do casamento. Tanto é que o rei só encontra uma pessoa que não estava lá. Se tinha só uma, quer dizer que todos os outros estavam. Então, se esse homem não estava com a roupa, é porque ele se negou a recebê-la. Já viu aquela situação? Falso orgulho. A pessoa convidada para o banquete do rei. E o servo chega para ele e oferece: ó, aqui a roupa para o servo. Ele fala: não, eu não vou vestir. Se ele me quer aqui, vai ser do jeito que eu vou vestir. Às vezes nós somos levados por esse falso orgulho. Hoje, quando nós vemos isso, nós vemos crentes que muitas vezes estão na presença do rei, mas se negam a se portar como convidados do rei. Eu me lembro que meu avô já há muito tempo falava. Ele falava uma lista dos tipos de crente, né? Já viu essa história dos tipos de crente? É aquele crente que é o pé na igreja, o pé no mundo, e aí vai se atribuindo nomes. E eu achei interessante que a gente falava antigamente que era o crente Gabriela. Que já viu? Gabriela, a obra de Jorge Amado, novela, teve filme. Né? É porque na trilha sonora, Gabriela tem a musiquinha assim, né? Que ela canta: eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim. Tem que falar Gabriela. Então tem o crente Gabriela, o crente que chega na igreja, mas ele fala: não, mas eu sou assim mesmo, a minha atitude é essa, a minha índole é essa, ele não quer mudar. Este convidado que está retratado aqui nos versículos 11 e 12. São pessoas que foram chamados, ele ouviu, chegou, se assentou no banquete, mas dentro do banquete, ele não quer se portar como convidado. Então, quando ele fala aqui as pessoas que receberam o convite, nós todos não somos merecedores. Ele chamou tanto quanto bom.
uma coisa que o nosso Senhor não aceita, uma coisa que o reino de Deus não aceita. É aquela pessoa que quer viver no reino, mas não quer ser súdito do reino. É aquela pessoa que quer estar na igreja de Cristo, mas não quer viver para Cristo. É aquela pessoa que o Evangelho chama, ele se assenta com os irmãos, ele convive com a palavra, mas ele não deixa que a palavra transforme o seu coração. Então essa é a terceira classe de pessoas que é demonstrada aqui no Cristo. É a pessoa que até ouviu, até atendeu, até entrou na sala do banquete, mas vai ter um momento em que o rei vai vê-lo. E a gente não pode enganar, nós podemos enganar aqueles que estão ao nosso redor, mas nós não podemos enganar ele. E aí, quando o rei chegar diante dessa pessoa e disser: como você está aqui há tanto tempo, mas você ainda está vestido como eles. Claro que nós podemos entender aqui a roupa como há uma metáfora para a cobertura dele, é tipo assim, é como nós nos apresentamos. Tem pessoas que andam na igreja, estão dentro da igreja, se dizem da igreja, mas não vivem como alguém da igreja. Eles se assentam no banquete, mas não trocaram a roupa. Eles continuam vestidos como o mundo. Eles continuam sujos como o mundo. Eles não mudaram suas atitudes. Eles não mudaram a informação da sua mente. Eles não quiseram transformação. Eles negaram aquilo que o Senhor oferece. Então nós precisamos atentar aqui, porque essas três classes de pessoas que são apresentadas pelo nosso Senhor na parábola, nós precisamos buscar estar naquela que atende o chamado e aceita a transformação. O Senhor adverte que há aqueles que negam a palavra, eles batem de frente e dizem: não quero saber disso, não vamos deixar levar por essas coisas. Beleza, perderam a entrada do reino, não vou participar do banquete. Mas existem aqueles que entram, mas eu sou assim mesmo, eu não vou mudar nada do que eu sou. E o que ele nos fala é que o final desses também é tenebroso. Né? Como é costume nos textos que nós lemos a respeito do reino, ele fala de lançar fora, versículo 13, versículo 14, ele alcança isso, especialmente 13. Amarrai os pés e mãos e lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Não é a primeira vez em Mateus que aparecem as parábolas do reino falar do choro e ranger de dente lá de fora da escuridão. Então, nós podemos até ter escapado do primeiro grupo que negou a palavra, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo alimentados pela palavra de Deus. Mas é preciso estar atento, porque nem todo aquele que entra, nem todo aquele que está dentro, ele vai estar no reino. Porque o versículo 14 responde: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós somos chamados a atender ao convite, mas nos deixar transformar. Nós nos sentamos à mesa do reino, nós precisamos nos comportar como convidados do banquete. Eu não vou chegar na mesa do reino e me importar como se eu estivesse em qualquer lugar. Eu não vou me apoiar como algumas pessoas se apoiam, dizendo assim: não, Deus me chamou desse jeito, como se fosse justificativo para eu não deixar que o Evangelho faça diferença na minha vida. O Senhor nos chama constantemente, mas Ele oferece um lugar na sua mesa. E quando nós nos assentamos, como bom convidado naquela época, Ele oferece lavar os pés, as mãos, Ele oferece a roupa adequada, para que a gente se sinta com dignidade na mesa dele. Então, quando Ele fala no grande banquete, Ele nos chama a não só virmos a presença de Deus na igreja, nos trabalhos, no reino, mas também deixar que o reino ele entre no nosso coração. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo falou: muitos dirão sobre o reino de Deus: ele aqui ou ele lá, não acreditem neles, porque o reino de Deus está dentro de vós. O convite está feito, mas se nós não deixarmos, quando sentamos na mesa do banquete, o reino entrar no nosso coração, a gente não vai conseguir entrar no reino dos céus. Nós vamos ser como esse homem. E quando chegar a revista, o Senhor olhar: cadê? Cadê a transformação? Ele vai dizer: não, ó, você não está, amarra os pés e as mãos,
e joga do lado de fora. Então, o chamado é: não só se aceita a bênção do reino, mas deixe o reino dentro do seu coração. Não é só estar na igreja, mas é deixar que Cristo governe o seu coração, a sua vida e o seu modo de agir. O chamado de Deus é: deixe o nosso orgulho de lado, que em todas as situações apresentadas aqui na parábola, o orgulho nos afasta da presença de Deus. Mas quando nós abdicamos do nosso orgulho, nós nos humilhamos na presença de Deus e reconhecemos que precisamos dele, aí ele vai transformar completamente a nossa vida. E nós vamos estar não é no lugar que nós merecemos, porque a gente não merece nada, mas vamos estar no lugar que, pela graça, ele nos coloca. E só aí nós teremos salvação em Cristo Jesus. Bem, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua santa palavra e pedimos, Senhor, nos ilumina para que possamos compreender a Tua santa palavra. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a estar atentos, atendendo sempre o convite do Senhor a estar na Sua bênção, Pai. E permitir, Senhor, que o Senhor troque as nossas vestes tão tristes, tão sujas pelos nossos pecados, por uma tão alva como só o Senhor tem, Pai. Nós queremos estar contigo, Senhor. Nós queremos ser lavados pelo sangue do Senhor todo o tempo, para que possamos entrar e não ser colocados afora no banquete que o Senhor tem nos oferecer. Ó Senhor, abençoe a tua igreja, esteja conosco. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos.